Hoje é sexta-feira, não é dia do quadro Quarta do Amor, que a gente costuma ter às quartas, mas o meu convidado é filósofo, teólogo, psicanalista e mentor de relacionamentos. E ele aceitou o convite para falar sobre equilíbrio nos relacionamentos. Eu dou boa tarde, seja muito bem-vindo, Lucas Scudelé, ao Ver Mais. Olá, Keltrin, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E é muito bom falar de relacionamento, Lucas, porque tu tem uma visão, uma abordagem assim bem diferenciada, né? Você tem toda uma formação aí, psicanálise, teologia, filosofia. E eu começo te perguntando, né, por que cada vez mais as pessoas, homens e mulheres, estão buscando tanto esse equilíbrio, não apenas pessoal, mas também nos relacionamentos? O que tu observa nas tuas mentorias? Eu acho que a insatisfação em relacionamentos afetivos e conjugais nunca esteve mais alta, né? E eu acho que isso gera uma dor psicológica na grande maioria das pessoas, onde elas estão buscando saber por que os relacionamentos que elas entram acabam não dando certo. E existe uma ilusão de que a gente precisa estudar finanças, a gente precisa estudar o nosso trabalho, a gente precisa estudar sobre saúde, mas a gente não precisa estudar sobre relacionamentos. Isso é um grande mito também. Agora, Lucas, tu também fala uma coisa muito interessante que é sobre polaridades, né? Sobre o homem estar no masculino e a mulher estar no feminino. Queria que você compartilhasse, explicasse um pouquinho dessa visão para quem nos acompanha. Esse é um conceito um pouco técnico na psicanálise, tá? Mas basicamente um homem, para ser homem, ele tem um inconsciente feminino, uma mulher, para ser mulher, tem um inconsciente masculino. Isso significa que quando o homem está consciente de si, ou a mulher está consciente de si, a pessoa está polarizada corretamente. O homem está masculino e a mulher está feminina. Quando a pessoa perde a consciência, aquele perder a cabeça, né, ou perder o controle de si, o que acontece é uma pulsão, é uma inversão de polaridade. Então o homem acaba se feminilizando num feminino degenerado, não é o feminino luz, virtuoso, as qualidades do feminino, e a mulher se degenera num masculino sombra, também, que são os vícios do masculino. Então, quando a pessoa perde a consciência, ela inverte para uma polaridade muito mais imatura, muito mais infantil, como a gente chama na psicanálise. E isso seria uma das causas, então, de um desequilíbrio, de provocar um desequilíbrio nos relacionamentos. Um dos motivos. Sem dúvida nenhuma. Uma das grandes causas atuais de términos, de divórcios, de separações, é casais com polaridades invertidas, tá? E como que a gente pode observar isso no comportamento? Até, né, assim, para o pessoal de casa, de repente, fazer uma autorreflexão e observar se não está num comportamento contrário do que deveria. O que a gente pode observar, por exemplo, numa mulher, quando ela está com a polaridade invertida, ela vai querer exercer uma iniciativa muito mais forte, uma liderança muito mais forte, só que isso são qualidades, só que acaba se pecando pelo excesso, porque ela não está com a feminilidade equilibrada também. Então ela vai acabar caindo na tirania, ela vai caindo no comando, na crítica excessiva, na reclamação. Um homem com uma polaridade invertida, ele vai cair numa passividade, numa preguiça, numa procrastinação, que é um excesso desequilibrado de uma energia feminina também, porque o masculino dele está fraco, né? Então o grande problema que a gente tem aí de polaridades invertidas é que você desliga a polaridade que equilibra o seu oposto. E aí faz com que o relacionamento se torne tóxico ou não saudável e o relacionamento não funciona. Perfeito. Bem, a gente já identificou algumas características, agora como voltar então para o seu lugar? Primeiro passo, Keltrin, é ficar consciente de que estou com a polaridade invertida. O primeiro passo para a mudança é a autoconscientização, é o autoconhecimento, tá? Quando eu me autoconscientizo de que eu estou com a polaridade invertida, aí sim abre-se um caminho, uma avenida, para que eu possa mudar esses padrões com pequenas mudanças, né? Então a mulher começar a trazer algumas rotinas que eu chamo de rotinas sagradas ou rotinas de autocuidado, onde ela se conecta com a feminilidade dela, isso traz alegria, isso traz felicidade. E o homem, ele se conectar mais com rotinas que eu chamo de autodomínio e rotinas de honra, onde ele ativa a essência masculina, que é chamada na psicanálise de logos ou fúria, e a mulher se conecta com a sensibilidade ou eros na psicanálise, e que também traz grande felicidade para o homem. Então, quando a pessoa se conscientiza e volta para a sua polaridade natural, isso traz um grande alívio e uma grande satisfação para ela também.
Agora, Lucas, em tempos em que a gente está cada vez mais refletindo sobre a questão do feminismo, do machismo, da violência nos relacionamentos, quando você fala, então, na energia masculina, que é aquela energia com mais força, não significa de violência, não significa... justamente o contrário, o cara violento é que está fora do seu eixo. Exatamente. O homem violento, ele é um homem masculino imaturo. Tá? Um homem com uma masculinidade sofisticada, um homem maduro espiritualmente, ele vai ter um equilíbrio da masculinidade e da feminilidade. Uma mulher madura, uma mulher sofisticada, uma mulher com nível de maturidade alto, ela vai ter um alto domínio da feminilidade e da masculinidade. Então, o que a gente vai ter num nível muito alto de maturidade de relacionamentos é que ambos têm domínio do masculino e do feminino. E isso faz com que a gente consiga praticar a reciprocidade afetiva, que é o quê? Eu dou afeto no nível que a outra pessoa dá e não dependo do afeto da outra pessoa para me autossustentar. Isso cria saúde no relacionamento. Perfeito. Agora, na psicanálise, trabalha muito com o subconsciente, aquilo que a gente faz, né, sem conseguir ter consciência, sem refletir muito sobre. A questão dos traumas afetam também? De que forma afetam esse equilíbrio nos relacionamentos? Bom, o principal ponto de afeto dos traumas é o modelo paterno-materno que a gente foi criado. Esses são modelos muito traumáticos que precisam ser realizados, dissolvidos em análise, em psicanálise, tá? Porque se eu sou um homem e eu tive um padrão materno muito tóxico, uma afetividade tóxica da minha mãe, esse padrão ele vai estar implantado dentro de mim. Mesma coisa para uma mulher que teve um padrão paterno ou ausente, um pai ausente, que também foi muito tóxico e não me deu um padrão masculino maduro para buscar a minha idade adulta. Então eu vou precisar, de alguma maneira, construir esses modelos saudáveis do sexo oposto para que eu possa me relacionar com saúde num relacionamento conjugal. Enquanto eu não desenvolver esse modelo psíquico saudável, de como é um parceiro saudável para mim, e eu preciso estar saudável para isso, eu não vou conseguir me relacionar. E o trauma é exatamente isso. São assuntos que eu não resolvi ainda, não quero resolver, e eles estão escondidos embaixo do tapete, então precisam ser investigados. Agora, Lucas, é aí que surge, então, o filhinho da mamãe, a filhinha do papai. Exatamente. E na psicanálise tem um termo técnico para isso chamado infantilismo. Tá? O que é o infantilismo? É exatamente o que o nome diz. É um processo mental onde a pessoa se torna infantil. Então, quando eu estou num relacionamento com um adulto, mas vem um padrão neurótico de infantilismo, eu me torno uma criança verdadeiramente. O homem se torna um menininho e a mulher se torna uma menininha. O homem é um menininho chorão, a menina uma menininha chiliquenta, e não tem relacionamento adulto que prospere com esses traumas neuróticos de infantilismo. E esses precisam ser dissolvidos. Puxa, muito bom conversar contigo, Lucas. Você quer conhecer um pouco mais, seguir o Lucas na rede social. Lucas Scudeler, mas é Scudeler a pronúncia, né? Exato, exato. Eu agradeço muito a sua participação aqui falando sobre relacionamentos, que a gente tem um quadro, Quarta do Amor. Mas falar sobre relacionamento está sempre em tempo, né, Lucas? Com certeza. Relacionamento é a vida. Vida é se relacionar, né? Então, um grande abraço para você. Obrigado, Keltrin.